Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindo aqui ao meu canal, né? E hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre um tema que geralmente me perguntam muito, né? Na área da educação. Como eu viajo muito o Brasil inteiro e tenho contato com muitas famílias e estou na área da educação desde os meus 18, 19 anos de idade, é muito comum as pessoas me questionarem e perguntarem, né? Mas como deve ser ali a educação de uma criança? Quais são, sei lá, o tipo de dicas que o senhor pode dar nesse sentido, tá? Então, antes de começar aqui, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, né? Clique ali no sininho para receber as notificações e deixe a sua curtida, se puder, compartilhe. Isso nos ajuda muito aqui no canal. Então, eu peço a sua colaboração, né, deixando a sua curtida, fazendo o seu compartilhamento, o seu comentário, etc. Ora, evidentemente que nós poderemos dizer muitas coisas em relação ao processo de educação de uma criança. O que fazer, né? Eu acho que tem que tomar muito cuidado com esse desejo de querer encontrar, digamos assim, uma fórmula mágica, algo que resolva tudo, uma cartilha que resolva tudo. No fundo, cada pai e cada mãe vai entender que cada criança, cada filho é um desafio. Né? É um desafio porque cada ser humano, enquanto pessoa, ele tem as suas características, né? Enquanto indivíduo, ele tem as suas particularidades. Isso, com certeza, deve ser levado em consideração. Mas, ao mesmo tempo, evidentemente, que nós temos também uma natureza humana. Né? Nós temos algo em comum entre os seres humanos. E o ser humano é esse jogo, evidentemente. Por um lado, de algo que está nele, que é universal, que é uma natureza humana comum, mas, por outro lado, também as suas particularidades e individualidades. E o segredo da educação está justamente em conseguir levar essas duas coisas em consideração. A partir disso, ou seja, de fato, tendo conhecimento disso e buscando estabelecer uma relação equilibrada entre esses dois pontos, eu percebo que existem algumas questões ou existem alguns itens que, foi o que eu falei, são várias coisas, mas eu acho que tem alguns que são primordiais, né? Alguns pontos que eu acredito que todo pai, toda mãe, todo educador, enfim, deveria levar em consideração. Mas aqui no caso eu estou fazendo referência principalmente ao pai e à mãe. A primeira coisa que eu acho que os pais devem levar em consideração, além, é lógico, de todo cuidado ali com a questão da gestação, né, do que a criança está já vivenciando dentro da mãe, na medida em que essa criança nasce, vai crescendo, se desenvolvendo, os pais precisam se preocupar em estabelecer um tipo de clima, de ambiente que seja saudável para essa criança. Um clima e um ambiente ordenado, onde de fato fique bem claro que cada coisa tem o seu lugar, né? Tudo tem o seu momento. E repito, de uma maneira muito simples, né? Mas um ambiente ordenado e que passe o mínimo de confiança, de segurança. Isso é um ponto extremamente importante. Uma casa, uma família bagunçada, né? Que não se organiza, que não tem hora para nada, tudo é hora de tudo, né? Uma casa onde tudo é jogado. Isso não é bom. Isso não passa confiança e segurança para a criança. Aí já começa realmente um prejuízo. A partir disso, ter uma preocupação em educar a sensibilidade da criança. Em primeiro lugar, os sentidos externos dela, a visão, a audição, o tato, o paladar, né, o olfato. Essas potências, elas não nascem totalmente prontas e acabadas em nós. Os cinco sentidos são as portas e janelas na nossa alma, né? Muitos autores já chamaram a atenção para isso. Mas, infelizmente, nem todo mundo leva a sério isso, né? E acha que a criança pode ver qualquer coisa, pode ouvir qualquer coisa. Não. Da mesma forma que tem que educar o paladar, né? Não pode ficar comendo qualquer negócio, tem que aprender a se alimentar bem e não ficar dando doce, coisas, né, apenas suculentas para criança desde pequena. Não é bom isso, né? Por isso que é sim, às vezes, muito complicado
um pai e uma mãe que já dá refrigerante para uma criança de 1, 2 anos de idade. Isso está prejudicando a formação do paladar dela. A visão e a audição acaba tendo uma força aí muito grande. Então, os desenhos que são assistidos, o ambiente que ela vê, a atitude das pessoas, né, a música que se ouve, as falas, as conversas, isso tudo é muito sério, né? É preciso a maneira como se veste também, né, as roupas que são usadas. Isso deve ser feito com muita simplicidade, mas deve-se sim tomar alguns cuidados, porque aquilo que nós vemos, aquilo que ouvimos e tantas outras coisas que entram pelos nossos sentidos vão se instalar no nosso interior e vão produzir muitas vezes frutos amargos. Então os pais precisam, né, sim, ter essa preocupação, ter esse cuidado. E, infelizmente hoje nós vemos uma época de muita confusão e, né, a televisão, né, a internet, é importante você tomar cuidado com isso, se você realmente ama seu filho, tá? Da mesma forma que a criança tem ali não só esses sentidos externos, mas também tem a sua imaginação, tem a sua memória. E isso precisa ser bem alimentado, né? É uma fase onde a repetição, a memorização, não causa fadiga na criança, mas ao contrário, causa segurança. Pode ver quantas vezes a criança assiste 5, 6 vezes o mesmo filme e pede para assistir de novo nesse período, né? Até pelo menos 10 anos, 11 anos, etc. Isso é muito comum. Então é um período de fazer com que ela memorize coisas boas, né? Poemas, histórias, entendeu? Mesmo recontar um filme que viu, essa memorização, essa repetição, ela ajuda bastante. Mas, evidentemente, de coisas boas, coisas bem selecionadas. Por quê? Porque tem um outro ponto aqui que também é muito importante, ou seja, a criança, ela precisa, nesse processo de educar, né, a sua imaginação, a sua memória, essa repetição e memorização, ela precisa de modelos, ela precisa de referências. Evidente que todos nós precisamos, mas a criança mais ainda, né? Então, através das histórias, né, através de um livro, mesmo de um desenho, você vai passando para ela, né, o modelo do herói, o modelo da pureza, do santo, o modelo daquele que se sacrifica pelo outro, né, o herói que enfrenta obstáculos, barreiras, né, o santo que busca a vontade de Deus, né, que vive toda uma dimensão de pureza interior, de retidão, né? Aquela pessoa que se sacrifica, que dá a vida pelo outro, né, que aceita muitas vezes viver determinados desconfortos para ajudar o outro. Veja, tudo isso já vai forjando o caráter, a personalidade dessa criança, desde pequeno. Então, os pais não podem se descuidar de nada disso, né? E, evidentemente, tem um outro ponto aqui que é muito importante, a constância, né? Ou seja, não adianta você fazer essas coisas uma vez ou outra. É preciso ter uma continuidade, é preciso ter uma constância. A criança precisa ser conduzida, né? Porque aos poucos ela vai adquirindo e desenvolvendo tudo isso, até chegar, sim, ser um adulto autônomo, que tem independência, que saiba usar a sua liberdade. Mas para isso, antes, ele tem que ser formado. E aí esses pontos são fundamentais. A constância é um deles, junto com ela a questão da proporção, né? Ou seja, eu tenho que criar um bom ambiente, eu tenho que educar a sensibilidade, eu tenho que cultivar a imaginação e a memória, né? Enfim, através de boas histórias, oferecer bons modelos nos mais diversos sentidos, mas tudo isso de uma maneira contínua e proporcional. Eu não posso ir além daquilo que a criança consegue naquele momento, né? Tudo que é de menos é problema, mas tudo que é de mais também é problema. Então, a justa medida, a proporção é extremamente importante. Mas tem um último item que aí é o fundamental, que geralmente nós pais não gostamos de ouvir, que é o grande ponto do exemplo. E o primeiro exemplo da criança é o pai e a mãe. Isso é muito sério. Você como pai, você como mãe,
precisa se questionar nesse sentido. O seu modo de falar, de se expressar, de se vestir, de reagir, né? Porque a criança é uma esponja, ela vai pegando tudo isso e mais um pouco. Ah, professor, mas eu tenho minhas fraquezas, eu tenho minhas dificuldades. Bom, todo mundo tem, todo mundo tem. Mas a verdade é que a gente, se nós de fato amamos os nossos filhos, principalmente os que são pequenos, nós talvez vamos ter que enfrentar os nossos vícios, os nossos erros e procurar melhorar um pouquinho. Porque querendo ou não, gostando ou não, o primeiro exemplo que eles vão olhar é do pai e da mãe. Por isso que um pai e uma mãe que é excessivamente problemático causa tanto problema na vida de uma criança. Então a questão não é, eu não erro, não. Todos nós temos dificuldades. Eu errei como pai. Muitas vezes acertei, às vezes errei. E quando você errar, quando você começar a ver que, né, você tem seus vícios e manias e que isso está influenciando negativamente os seus filhos, busque força, busque ajuda em Deus, né, e tente melhorar, né, e nunca deixe de pedir desculpa, perdão. Se errou, peça perdão. A humildade é fundamental. Isso não vai fazer com que você perca a sua autoridade, mas ao contrário, vai fazer com que o seu filho te respeite cada vez mais. Espero que essas dicas te ajudem, que Deus realmente te ilumine o teu caminho. Ser pai e mãe é um desafio, sim, mas também Deus nos dá a graça, né? E a gente, colaborando com essa graça, vamos construindo, sim, conseguindo construir uma família, né, que nos dá uma realização muito grande, tá? Se gostou, repito, deixa a sua curtida, compartilhe o vídeo, seu comentário e se inscreva no canal, se ainda não se inscreveu. Um forte abraço, tudo de bom, fique com Deus. Até a próxima vez.